Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o nosso canal Simplifica, professor. E hoje eu trouxe alguns conteúdos de matemática básica, tá? Que são importantes, tá? Porque o que acontece na jornada da educação? O que acontece na jornada da matemática? Existem os conteúdos que eu preciso consolidar. Então vamos falar primeiro desses conteúdos que eu preciso consolidar para poder avançar e aprender matemática, passar da matemática básica para ir para o nível de cálculo, para o nível de algoritmos, né, mais avançado, tá bom? Então, eu sempre falo com os meus alunos, deixa eu ativar minha canetinha aqui, ativar a nossa caneta, tá? Eu vou colocar ela na cor branca, porque estamos usando uma lousa, né? Aqui é a lousa preta, né? Tem nossos foguetinhos, porque quando dispara, foguete não tem regra, então não adianta. De matemática básica, eu sempre falo com os alunos para observar esses conteúdos, tá? Então, de cara, você tem que ter um conhecimento da tabuada bem estruturado. Por que você tem que ter isso aqui bem estruturado, tá? Deixa eu só escrever isso aqui, estruturado. Porque esse conteúdo da tabuada, ele vai vir o tempo todo. Você tem que fazer conta o tempo todo. Então, as multiplicações, elas têm que estar assim na ponta da língua para que você possa conseguir, né, avançar em todos os demais conteúdos. Você vai fazer conta, multiplicação, raiz, divisões, isso múltiplos, divisores, MMC, MDC, fatoração, né, radiciação. Então, tudo isso envolve. Matemática básica, ela depende demais da tabuada, tá? Junto com a tabuada, claro, vem as 4 grandes operações. Eu sempre desmistifico isso com os meus alunos. Por quê? Porque se eles não estiverem afiados com essas informações, é até complicado avançar nos conteúdos. Então, preparatório para concurso, Enem, você buscar aí mais de 800 pontos no Enem, você buscar aí uma vaga no médio integrado do IFMG, você pleitear a ITA, Colégio Naval, outros grandes concursos, grandes provas, grandes certames no Brasil. Então, você tem que ficar atento a essa questão, porque você vai ter que dominar a tabuada, dominar muito bem as 4 grandes operações, e essas 4 grandes operações, tem 2 aqui, ó, que você tem que ficar muito atento. Eu chamo de operações com fração, e as operações com decimais. Pega muita gente e você vai usar isso demais. As 4 grandes operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir, e elas vêm envolvidas com operação com fração e operações com decimais. Tá? Aqui, as expressões, tá? E aqui a gente entra com as expressões algébricas e numéricas. Vou pôr as numéricas primeiro. E as algébricas aqui. Por que eu coloco as algébricas? As expressões numéricas, ela é muito importante porque ela acelera a sua velocidade de cálculo. E as expressões algébricas, elas vão trabalhar bastante com a sua manipulação algébrica, outras operações diversas, manipulação de letras e números. Isso é fundamental e você tem que estar muito bem estruturado aqui. Vou colocar aqui mais um conteúdo, as equações, tá? E inequações do primeiro e do segundo grau. Nos polinômios, a gente trabalha outros graus, mas equações e inequações do primeiro e do segundo grau é outro conteúdo que, se você não tiver afiado, você não tiver bem, com muita afinidade deles, você vai ter problemas. E aí vem a parte da geometria, da trigonometria, que entra aqui, ó.
tá? Estou colocando aqui os principais conteúdos. As geometrias, né? Vou pôr aqui a plana e sólida. Ou espacial, né? Como você preferir, tá? Geometrias planas e sólidas. Então, ou seja, você tem que estar com as fórmulas, com as figuras geométricas, com a ideia de perímetro, com a ideia de ângulo. Então, tudo isso tem que envolver. E, né, dando segmento aqui, essa parte que envolve, né, tudo que envolve ângulos, a parte da trigonometria, tá? Que é a parte aqui que envolve todas as operações com ângulos, desde os mais básicos, desde ângulos no triângulo, numa figura plana, desde relações métricas nos triângulos, tudo isso você vai precisar dominar para que você possa ter. Tem outros conteúdos também, mas com certeza a grande base da matemática está aqui. Então, vou pôr aqui trigonometria geral. Beleza? E eu vou começar de trás para frente aqui nesse conteúdo nosso. Deixa eu passar o meu slide aqui para o próximo quadro. Tá? Vai ficar gravado para você, então você volta, olha, aqueles conteúdos lá em cima, a gente vai destrinchar eles aqui em algumas aulas, tá? A gente já tem aulas sobre eles, mas a gente vai estar destrinchando. Mas eu trouxe um carinha aqui, muito gente boa. Da trigonometria. Eu quero que você fique atento a esse carinha aqui, ó, tá? O meu desenho vai ficar aqui um pouco torto, deixa eu só dar uma apagada aqui, porque ficou aí, né? Porque nessa lousa que eu peguei, ela não tem os pontinhos como eu gostaria que ela tivesse, mas tudo bem, tá? Então, vamos colocar aqui esse meu amigo aqui, beleza. Então, eu vou chamar aqui de A, B e C. Eu sempre faço essa rotação no sentido horário. Sentido horário, eu peguei o A, se eu coloquei o A aqui, vou colocar o B aqui e o C aqui. Se eu coloquei o A aqui, vou colocar o B aqui e o C aqui. Se eu coloquei o A aqui, vou colocar o B aqui e aqui. Nesse triângulo, que todo mundo sabe que ele é famoso, que é o triângulo retângulo, muito usado, muito importante na trigonometria, na geometria, e você vai ver isso bastante. Então, você tem que ficar muito atento. O triângulo retângulo quer dizer que um desses ângulos, ele é 90 graus. Os outros dois, eu não sei ainda, tá? Se o triângulo não for isósceles, porque existe ângulo retângulo isósceles, onde cada um seria 45, mas esse aqui eu não vou colocar como 45. O que eu sei também? Que nesses vértices, nesse ponto aqui de encontro, no vértice A, esse cara aqui eu vou chamar ele de Azinho. No vértice C, eu vou chamar esse cara aqui de Czinho. E no vértice B, eu vou chamar esse cara de Bzinho. Que é a nossa, né? Eu vou até apagar esse Czinho que tá aparecendo. Não é. Vamos colocar um Czinho mais bonitinho aqui. Ficou mais a mesma coisa. É assim mesmo, tá? Então, nesse carinha aqui, você tem que ficar atento a esses detalhes. Você tem que saber que aqui o ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho várias relações métricas. Qual que é a principal relação métrica que eu tenho aqui? Isso, o nosso amigo Pitágoras. O que Pitágoras diz? Esse carinha aqui, ó, tem um nome muito específico. Ele é a hipotenusa no Pitágoras. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. É o maior lado, né? Está oposto ao ângulo de 90 graus, a hipotenusa. Os outros dois, B e C, são os catetos. Você tem que ficar muito atento a essas observações. Gente, de novo, eu estou aqui na matemática básica, passei os principais conteúdos que você precisa dominar para ter sucesso na matemática, e nos seus certames, nas suas provas, nos concursos, etc, etc. E aqui resolvi trazer, né, trigonometria como nosso primeiro conteúdo aqui que eu vou tratar aqui no canal, para que você possa, então,
Tá? É lógico que o ideal aqui é pegar exercícios de nível avançado, porque é muito bom treinar com questões pesadas, questões que envolvem outras relações mais complicadas, mas o básico é você entender o conteúdo e aí sim fazer todas as relações métricas no triângulo retângulo, porém, trabalhar isso com exercícios grandes, exercícios do ITA, exercícios de colégio naval, outros, sim, também, do Enem, mas pegando aí Cefet, até mesmo IFMG, para você trabalhar os conteúdos, as questões e ver como que eles caem, para que você possa, então, estar treinado e afiado. Eu sempre gosto de, se eu quero treinar para uma maratona e quero ser o primeiro colocado, eu vou treinar mais pesado do que os demais. Tá? Então, isso aqui é a nossa primeira relação, que é o Pitágoras, e a nossa fórmula, né, tradicionalíssima, fundamental, é essa relação. Tem a demonstração dela, tá? Mas eu não vou demonstrar ela aqui, nessa aula, porque o objetivo não é demonstrar Pitágoras. Nessa aula a gente falar dos conteúdos fundamentais, né, e de como que você tem que relacionar. Então, essa fórmula é aquela que você, assim, olha, é obrigado a saber de cor. Existem várias fórmulas de matemática que você tem que, é obrigado. Áreas de figuras planas, você é obrigado. Área de volumes, você precisa saber, tá? Essas relações, você precisa. Outras fórmulas que vai envolver aí tudo, né? Com certeza. E a gente traz aqui essa relação aqui na trigonometria com o triângulo retângulo, que é, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar uma frase. Sabe? Isso é um bizu. Aquele cara que só fica à toa, tá? Guarda essa frase. Sabe aquele cara que só fica à toa? Esse aqui é o que a gente chama de só cá toa. O que é isso, professor? É uma forma de você decorar, né, a parte básica do seno, do cosseno e da tangente. Seno, o cosseno. Opa, aí não, minha cabeça está funcionando lá no S já. Tem essa mania, tá? O cosseno e a tangente. Por que eu trago isso? Porque é a forma que você tem de decorar essa parte importantíssima da trigonometria dentro da matemática básica. Eu listei lá, vou voltar lá, você que está chegando agora, porque nós temos uma audiência flutuante, tá? Então você volta aqui no slide aqui, ó, volta o vídeo aí, e aqui eu trouxe os conteúdos que são fundamentais, tá? Esses conteúdos são muito fundamentais. E eu estou trazendo aqui, né, de trás para frente, essa relação aqui que você tem que estudar, tá? Que você precisa estudar a matemática básica. Eu comecei com a trigonometria no triângulo retângulo e já trouxe algumas relações. A relação da hipotenusa com seus catetos, que é o famoso teorema de Pitágoras, tá? Vou até ampliar aqui, aí vamos colocar aqui, ó, teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, ele envolve justamente essa questão. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E a relação fundamental aqui desse cara, né, do seno, do cosseno e da tangente, sabe aquele cara que só fica à toa? Esse aqui é o bizu. Para você guardar. Guarda esse bizuzinho aí, ó. Sabe aquele cara que só fica à toa? Aí você vem e fala assim, ó, só fica à toa. Só que à toa. Só que à toa é o seno, cosseno, tangente. Qual que é a fórmula do seno? Vamos trazer para cá. Seno é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual que é a forma do cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como que eu sei qual que é qual? Ó, o oposto, por exemplo, eu quero o seno deste ângulo C. Qual que é o lado oposto? Gente, o lado oposto é o lado que não encosta na formação do ângulo. Então, o oposto é aqui, ó. Olha a setinha aqui, ó. É o ângulo C. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, seria C sobre a hipotenusa.
C sobre A. Tá? Essa é a relação. C sobre A. E o cateto adjacente? Cateto adjacente de C é aquele que participa da sua formação. Olha o cateto que participa aqui, ó, da formação aqui, ó. Vou até colocar de outra cor para ver se destaca para você. Deixa eu colocar aqui de amarelo. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, está participando, esse lado aqui, ó, está participando da formação do ângulo. Então, esse aqui, ó, é o adjacente. Então, é B sobre a hipotenusa. E a tangente? A tangente é a parte mais tranquila, porque é o cateto oposto ao ângulo. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? E existe também a tabelinha dos ângulos notáveis, que eu vou concluir esta aula com a tabelinha dos ângulos notáveis. Você lembra a tabelinha? Né? Então, vamos fazer aqui, ó, tabela dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? É o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Certo? O ângulo de 30, 45 e 60 graus. E aí, eu tenho o seno, eu tenho o cosseno e tenho a tangente. E aí, para montar a tabelinha, é muito simples. Eu só venho aqui, ó, e faço essa tabelinha aqui. Eu quero que você aprenda a fazer ela, porque na hora que você estiver lá na prova e aparecer isso, você vai conseguir... Deixa eu só melhorar essa última linha aqui. Tá? Pra gente... Isso. Agora você vem cá, e você vem cá, e eu fecho aqui, tá? Ótimo. Então, essa tabelinha, ela é muito fácil de você fazer. Então, qual que é a regra? 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. E, voltando, o seno é 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. E o cosseno? Inverte. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. Tá? Então, aqui, ó. Seno 1, 2, 3. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. O cosseno 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz, raiz, raiz. E a tangente é um sobre o outro. Um sobre o outro. Então, aqui nós vamos fazer umas continhas para a tangente. Tá? Para a tangente, eu quero fazer essas continhas porque também estou trabalhando operações com frações, outras operações que é importante para você na sua jornada. Então, gente, raiz de 1 é 1. Então, é 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a tangente de 30. Tá? Segura aí. A tangente de 45 é 1 sobre o outro. Então, tangente de 45 é igual a... Peraí, deixa eu melhorar essa situação aqui. Ficou muito em cima. Minha mesa aqui tá... Eu tenho que trocar a ponta da minha canetinha, mas tá tudo bem. Aqui, ó, tangente de 45 vai ser igual raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Nós vamos falar sobre ela. Segura aí. Tangente de 60. Não vai igual aqueles tandera que chega e já quer ir fazendo conta igual louco. Calma, gente. Respira. Tá? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Beleza? A primeira que eu quero que você fique esperto é a de 45, porque são dois números iguais divididos. Todo número dividido por ele mesmo é quanto? 1. Olha que maravilha. E agora, aqui, eu vou conservar a primeira. Qual que é a regra de divisão de fração? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Não é raiz de 3 sobre 2? Qual que é o inverso dela? 2 sobre raiz de 3. Tá? Então, segura aí. Aqui vai dar 1, a gente já sabe, e aqui é a mesma coisa. Raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso dessa, 2 sobre 1. Cortando esse com esse, o que sobrou aqui?
raiz de 3. Então, a tangente de 60, raiz de 3. O único que você vai ter trabalho de continha é esse aqui, porque você vai ter que racionalizar. Lembra que eu falei que lá em cima os conteúdos básicos você tem que estar dominando? Operações com frações e racionalização. Esse 2 com esse 2, eu vou cancelar, vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3. Eu vou trazer esse raiz de 3 para cá, ó, 1 sobre raiz de 3, para que você... Vamos continuar aqui, ó, tangente de 30. Eu peguei esse conteúdo e trouxe para cá, para você seguir aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou racionalizar. Para mim racionalizar, basta multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical. Então, aqui eu tenho 1 vezes raiz de 3 sobre... Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? 3 vezes 3, você conserva a raiz e multiplica quem está lá dentro. 3 vezes 3, 9. O que isso aqui deu? Raiz de 3. Quanto que é raiz quadrada de 9? 3. 3 vezes 3, 9. Então, tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. Essa é a única que dá um pouquinho mais de trabalho das tangentes, mas, para montar a tabela, é isso aqui. 1, 2, seno. 1, 2, 3, tudo sobre 2, raiz, raiz, raiz. Cosseno, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz, raiz, raiz. Tangente é 1 dividido por outro. Se você tiver dúvida de decorar tudo bonitinho, você faz as continhas baseado na divisão de fração, tá? Você tem que dominar esses conteúdos. Pessoal, a aula fica por aqui, porque essa aula não pode estender, mas eu vou voltar aqui para que você possa ver, tá? Como que funciona. E fizemos aqui a parte de trigonometria básica, triângulo, retângulo, os senos. Sabe aquele cara que só fica à toa? Se você não lembrar, soca à toa, seno, cosseno, tangente, tá? E aí você guarda o cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Ou a tabelinha que nós montamos aqui. E no início da aula, nós falamos, né, dos conteúdos básicos da matemática que você tem que dominar para ter sucesso na sua carreira estudantil, para conseguir uma boa nota no Enem, para passar num concurso público, para poder passar nos grandes vestibulares do Brasil de engenharia para olhar fora, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê. Mas aquele pedido especial que eu devo fazer no início, mas hoje eu estou fazendo no final. Porque eu sei que você ficou até o final, porque você quer ser aprovado. Gente, curta o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, né? Deixa o like para poder o YouTube entender que esse conteúdo está ajudando pessoas, tá? E eu agradeço aqui a nossa aula e a gente segue nesta jornada. Então, um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.